Olá, eu estou aqui para trazer uma mensagem geral, intuitiva e atemporal. Se essa mensagem ela não ressoar contigo, não fica triste. Meu canal tem centenas de vídeos. Mentaliza tuas questões, pensa e escolhe intuitivamente um vídeo. Quem sabe a resposta pode estar aqui, mas também pode estar lá. Mas aí eu te convido para assistir esse vídeo até o final, pois a mensagem pode estar no início, no meio ou até mesmo lá no final do vídeo. A mensagem também ela pode vir de várias formas, através de uma imagem, através de uma única palavra, uma frase. O universo, ele se manifesta não do jeito como a gente quer, mas do jeito que ele entende que nós precisamos. Então, por isso a importância de você assistir esse vídeo até o final, porque em qualquer momento pode vir a mensagem para você, porque ela pode ser ela toda, né? Antes que eu me esqueça, para quem não me conhece, quem está aqui agora, lembra de dar o seu like nesse vídeo se você gostar, compartilha, comenta, e você, se não é inscrito, se inscreva. Toda semana eu posto vídeos, e quem sabe, né? Se não for este, pode ser outro. E para quem não me conhece, eu sou MC Martins e te convido agora. Vamos para a mesa ver o que o universo trouxe de mensagem para você. Bora lá? Então, vamos ver aqui. A gente abre com uma energia da leitura. O que essa energia dessa leitura de hoje vai nos trazer? Gente, ela chegou chegando. E ela fala: eu estou livre. Olha que linda a imagem. E ela diz o seguinte: hoje eu descubro que o véu do meu ego foi levantado e revelou uma imagem da minha nova vida. Agora eu estou concentrado no meu crescimento interior. Escuto apenas a voz do meu coração e permaneço firme na energia de amor que encontro ali. Eu agora estou livre de dualidade, medo e julgamento e avanço no meu caminho para a paz interior. Olha que mensagem! Eu estou livre. Hoje eu descubro o véu do meu ego que foi levantado e revelou a minha imagem da nova vida, ou a imagem da minha nova vida. Olha que profundo isso. Eu costumo dizer, às vezes a gente sofre decepções porque a gente usa muito esse véu, né? Esse véu do romantismo, né? Eu chamo de véu do romantismo. Isto é, você vê as coisas com muito, sabe? Todo mundo é querido, todo mundo é meigo, todo mundo. E às vezes, quando esse véu bate uma ventaninha e tira o véu, e aí tu te dá de frente com a realidade, ela pode se prender, tanto para o bom quanto para o ruim. E aqui é justamente você estando concentrado e escutando a voz do teu coração. Mas tendo esse cuidado, né? De não deixar esse véu. Porque, claro, não vamos ser também tão radicais, né? Porque o romantismo ele é importante, ele nos traz doçura, ele nos traz leveza, mas a gente também tem que colocar os pés no chão. E a mensagem é exatamente essa: quando tu coloca os pés no chão e você tira esse véu, você fica livre. Mas há que ter esse cuidado. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, buscar o meio termo. É você se livrar dessa dualidade, dessa dúvida: será?
Se surgir a dúvida, levanta o véu, depois baixa, não tem problema. Sabe aquela coisa chique? Levantou, baixou. E segue, mas seja livre. Vamos ver, que eu acho que o babado não vai ser mole não. Vamos para a mesa? Gente, eu estou livre. Vamos ver o que tem de mensagem. E a gente começa com quem? A justiça. Eu sabia que a coisa não ia ser muito. O eremita. O que mais que nós temos para essa leitura, para quem está nessa leitura? O enforcado. Bom, a gente abre essa nossa mensagem, né, com essa imagem de se libertando, tirando esse véu, né, para ver com nitidez a vida como ela é. E a lâmina da justiça ela vem trazendo essa questão do equilíbrio, né? E a gente também acabou de falar sobre nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, ou nem tanto à terra, para quem, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Mas a lâmina da justiça ela traz essa questão do equilíbrio. O importante é entender que a verdade vai prevalecer. Olha só que interessante, a verdade vai prevalecer. Agora estou concentrado no meu crescimento interior, escuto apenas a voz do meu coração e permaneço firme na energia de amor que encontro ali. Agora estou livre da dualidade, do medo, do julgamento e avanço no meu caminho para a paz interior. E olha que interessante, né? A lâmina da justiça, ela traz essa questão para a gente, né? A que a justiça é quando a verdade prevalece. E aí nós temos quem? O eremita. O eremita ele traz para nós aquele caminho que não é fácil, é um caminho difícil, mas é um caminho de conhecimento, de aprendizado e de sabedoria. É você sabendo que a luz da justiça está nas tuas mãos. É você entendendo, e o enforcado traz para nós aqui, é você não permitindo que o medo, e aí nós temos a lâmina da lua aqui, te aprisione. Que esse medo te trave, não te permita avançar. Então, o véu levantou, você enxergou aquilo que você não gostaria, e eu posso garantir para vocês, alguns anos atrás, não muito, eu passei por uma situação desse tipo. Eu vivi décadas com um véu. Sabe esse véu do romantismo, que tudo era perfeito, tudo era isso, tudo era aquilo, e até que um dia bateu sabe, um vendaval e o véu levantou. E eu garanto para vocês, não foi fácil, foi bem difícil. Encarar a verdade, encarar que tudo aquilo que eu via ou que eu queria ver estava diante dos meus olhos. Doeu. Doeu porque hoje, e eu garanto para vocês que isso já faz uns 6 anos, mais ou menos, 6 anos e pouco. Hoje eu toco nesse assunto, hoje eu falo sobre esse assunto, mas com reflexão. Mas foi um momento extremamente difícil, extremamente doloroso, mas que me ajudou
a evoluir, me ajudou a crescer, me ajudou a ver a vida, por mais de um ângulo, porque nós temos essa possibilidade de olhar para a vida por vários ângulos. Então, tirar o véu de vez em quando é importante. E eu, durante décadas, eu não fiz isso. E aí a vida veio, pá, sabe? Já que tu não tira, eu vou tirar. E aí veio o universo, tirou. E a dor foi grande. Foi muito grande, a decepção foi muito grande. E aí hoje, eu entendo que a vida inteira, desde que eu me conheço por gente, essa verdade que se abriu, a vida foi me mostrando os sinais. Eu não quis ver. E eu tenho que reconhecer isso. Faz parte da minha evolução. Para isso eu aprendi a lição. Por mais que seja difícil para mim reconhecer que a vida me mostrou. Hoje, né, a gente faz, de vez em quando, eu e meu marido, a gente conversa, a gente vai recapitulando a vida dele, da minha, a gente vai percebendo, porque apesar de um momento ser muito difícil para mim, o meu marido aprendeu muito com isso também. E isso é bom da vida. A gente aprender com os nossos e com os próximos a nós. E a gente acabou que a gente começou a entender. Gente, olha, naquela época já era um sinal. Olha naquela, ó, outro sinal. A culpa de não ter visto isso antes e de não ter me posicionado diante disso de uma outra forma é minha. Foi minha o tempo inteiro, porque se eu tivesse tido a maturidade de olhar sem o véu, ou de, sabe, de vez em quando dá aquela espiadela. Tu não precisa, como eu disse, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, mas de vez em quando dá aquela espiadela, para tu saber com quem tu tá lidando, independente do sentimento. Vamos voltar para a mesa. E aqui, óbvio, né, que dá medo, dá, tem coisas difíceis, sim, nem tudo pode estar, digamos assim, a Lâmina da Lua ela fala disso, digamos, nós não temos a obrigação de saber de tudo, porque nem tudo pode estar sendo revelado o tempo inteiro, mas a gente tem que estar atento. E os medos nos paralisam. Dá medo? Dá. É difícil? É. Não é fácil. O eremita vem trazendo exatamente isso. Não é fácil. Mas a gente precisa entender que a luz está nas nossas mãos. Querer ver com clareza também depende do nosso querer. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Sabia que essa leitura não ia ser fácil, não, gente. Eu falei lá no início. O 3 de paus. O 7 de copas. Nossa! E realmente, essa leitura, ela é basicamente emocional. É mole o que é mais. As decepções. Bom, nós temos aqui, então, o três de paus, ele vem falando para nós sobre as oportunidades que estão à nossa frente. É a gente olhar, buscar o equilíbrio, né? Mas nunca perdendo o foco das oportunidades. Nós temos aqui o 7 de copas, que o 7 de copas traz para nós as ilusões, mas também fala de escolhas, indicam muitas opções e os alertas sobre as ilusões. E aí a gente já falou sobre isso, né? A gente entender que nós temos que colocar a luz
porque ela está nas nossas mãos e a gente escolhe aonde quer colocar a luz. E o medo pode fazer com que a gente paralise ou que a gente coloque a luz em outro foco. E o 7 de copas, ele vem falando exatamente disso, esse medo que pode fazer com que a gente crie ilusões. Parar para observar, fazer uma análise, digamos assim, inteligente, estratégica, criativa, ter um olhar criativo para a situação, mas sempre cuidando para que a gente tenha o controle sobre as ilusões, colocando a nossa luz sobre a situação, para que ela não nos crie falsas imagens, falsas ilusões. Então, é entender que nós temos sim o livre-arbítrio. Claro que temos, mas nós temos também que entender que o resultado é responsabilidade nossa. E aí nós temos aqui o quê? O 9 de copas. O 9 de copas falando da satisfação, das realizações, digamos, hã, dos desejos emocionais sendo trazido à tona, justamente para quê? Para que evite o 3 de espadas, que são as decepções. O 3 de espadas, né, ele nos traz a tristeza, né, digamos assim, e o 3 de espada fala de quanto tempo a gente quer manter esse sofrimento. Quando tu faz essa observação, quando tu tira esse véu do romantismo da frente, tu vê as emoções de uma forma clara, objetiva, né, o 9 de copas, ele traz muito essa questão para nós da plenitude, né, digamos, da coragem com essas com essa, com esse desejo de ver a realidade, né. A gente precisa exatamente ter essa noção. O 9 sugere a satisfação com as conquistas realizadas. Para quê? Para que evite o sofrimento, a decepção. Porque isso pode, olha que interessante, nós temos aqui a lua, e essa lâmina eu gosto muito dela, porque ela mostra o caminho a ser percorrido, os obstáculos, né, mas existe o que é um portal. E nem tudo é tão escuro quanto a gente acha, porque a lua ela está aqui num formato de estrela, num formato de sol, então existe luz, existe. A gente precisa ter coragem de enfrentar os obstáculos e seguir em frente, porque decepções nós vamos ter sempre, sempre. Mas as decepções, elas fazem a gente, digamos assim, ver a realidade. A gente se decepciona, dói, claro que dói. Mas, muitas vezes, as coisas elas não podem ser mostrada justamente para evitar essa decepção antes de tu conhecer os fatos. Porque tu imagina, tu recebe uma notícia de alguma situação, de alguém, enfim, que tu conhece muito, que tu domina, né, e que tu não acredita. Olha o véu. Então não adianta tu receber essa informação nesse momento, porque tu automaticamente, psicologicamente, a gente vai bloquear. Não, e deu. Mas se isso vem ao longo de um tempo, os sinais aparecendo, por mais que tu não dê muita importância, mas os sinais estão ali. Quando essa verdade chega, essa decepção aqui, ela nem é tão grande assim.
porque se tu levanta de vez em quando aquele véu do romantismo e dá aquela espiadela, quando isso chega, tu já está mais ou menos sabendo, tu já está mais ou menos preparado, tu te prepara para isso, entendeu? Então, por isso que muitas vezes as coisas não são reveladas para nós na hora que a gente quer. Primeiro, porque sempre tem a questão da dúvida, a dualidade. E eu costumo dizer que tudo é uma questão de ponto de vista, até mesmo a decepção. Ela pode ser uma dor, ela pode ser triste, mas ela pode ser algo legal, porque isso pode ser um livramento. Hoje isso te causou tristeza, decepção, mas amanhã, só que tu te livrou hoje. Então tudo depende do ângulo de visão. E eu gosto muito de trazer a analogia daquele prédio de cento e tantos andares, que tu tá lá embaixo na portaria para entrar e tu olha para cima e tu, como ele é enorme. Olha que gigante isso. Aí quando tu tá lá no último andar e tu olha para baixo, tu olha o que que tu diz? Nossa, tudo é tão pequenininho. É a mesma pessoa com a mesma visão, porém de ângulos diferentes. Vamos voltar para a mesa. E aqui então nós temos a nossa linha de conclusão para essa leitura. E olha que interessante, é quando a mensagem, a energia da nossa leitura, né, trouxe para cá o estou livre para decidir como eu quero encarar. Ela virou, nós temos aqui, né, como eu quero encarar a verdade, né, é isso que eu ia concluir na minha frase. Nós temos aqui a roda da fortuna, o julgamento, a lâmina do diabo e a lâmina do carro. E aí nós temos o que nessa nossa leitura? A roda da fortuna é uma lâmina que traz para a gente as mudanças, a mudança, o destino, o ciclo, né, acontecendo. A lâmina também ela fala, prepare-se para a mudança. Há sempre esse movimento, né, girando os acontecimentos em movimento. Então, aqui nós temos o quê? A lâmina da justiça é você encontrando o equilíbrio, tá? Você encontrando aquela posição onde a verdade tem que prevalecer, é você parando para fazer essa análise, parando para fazer essa observação, e a lâmina de paus, ela sugere esse olhar criativo, isto é, se a situação está te agradando, tu pode melhorar, se a situação não está te agradando tanto, também tu pode melhorar. Então, é sempre usar aquele olhar criativo, aquela observação criativa. E justamente porque a roda da fortuna fala exatamente disso. As coisas estão acontecendo o tempo inteiro. Há um movimento o tempo todo, há mudança. Então, tudo pode ser mudado ou tudo será mudado. Aí nós temos na tua coluna do teu atual, tá? Você fazendo essa jornada, essa caminhada, que não é fácil, é uma caminhada praticamente solitária, tá? Mas nessa caminhada a descoberta, por isso a luz na mão do eremita, é a descoberta desse autoconhecimento, é você olhando para si, você olhando para dentro de si, encontrando as respostas, né? Você tendo esse cuidado de não se deixar afetar pelas ilusões, olhar para a situação jogando luz para que a ilusão não prevaleça, para que as emoções sim prevaleçam, mas sem ilusão. E a lâmina do julgamento é uma lâmina que traz para nós a questão
Eu diria assim, para você, que tem fé, para você que tem uma religiosidade, né, a tua proteção espiritual está fazendo, sabe, essa te guiando, literalmente te guiando aqui nesta nesta hora de novo começo. É aquele teu momento que tu desperta, tá? Tu as coisas clareiam. Então o julgamento ele também traz isso, né, é os novos caminhos, é o renascer para a verdade, porque por mais que doa a verdade, ela tem que prevalecer. E aqui é você, preso, né, hã, aos medos, né, você se eu não vou dizer que você está se prendendo ao que você quer, mas você está, de uma certa forma, como é que eu vou colocar isso para que não fique, né, uma situação, assim, meio complicada? É você está, digamos, preso num conceito, numa crença que te limita. E olha como é que a gente tem essa coluna, isso a gente chama de futuro a curto e médio prazo, é você tendo que tomar essa decisão de buscar um olhar, porque o enforcado ele também traz essa sugestão para a gente, de olhar por um outro ângulo. O 9 de copas, ele fala da satisfação e dos desejos realizados, né? Mas ele também fala de você ser grato a esses desejos estarem sendo realizados. Mas para isso você precisa se livrar das crenças que te limitam, daquilo que te paralisa. É você tentando olhar para tudo isso por um outro ângulo. E aí nós temos o quê? A lua, porque a lua também traz para nós aquilo que ainda não pode estar revelado, aquele que ainda não tem a luz do dia, para ficar claro, aquilo que não está sendo revelado, para que não te traga decepções desnecessárias, para que as coisas que estão acontecendo e estão acontecendo de forma rápida, elas possam estar sob o teu domínio, sobre a tua decisão. A lâmina do carro, além de falar desse movimento, dessa aceleração, e nós temos duas lâminas de movimento e aceleração na linha de conclusão dessa nossa leitura, que é a roda da fortuna e o carro, mas o carro ele veio para dizer que quem está na direção é você. Olha quem está na direção. E olha que interessante, os 2 animais aqui, um está virado para um lado, outro está virado para o outro. Mas quem é que tem esse poder da decisão? A gente falou sobre dualidade, e nós temos várias lâminas trazendo essa questão da dualidade, trazendo para nós a questão do equilíbrio, fazendo o quê? Prevalecer o quê? O que é justo, o que é correto, o que é verdadeiro. Mas para isso, você tem que tomar as rédeas da tua vida. E entender que você é livre para tomar as decisões e para decidir o rumo que tu quer tomar. Você é livre. Olha que interessante. Vamos voltar para a mesa. Olha que interessante, né? Esse movimento todo acontecendo, esse chamado do universo espiritual para você ter esse alerta. Ó, as coisas estão acontecendo, as coisas não tão fáceis, mas se você não tomar um cuidado, elas podem ficar mais difíceis. Então se cuida. As coisas não podem ser reveladas ainda, mas se você estiver preparado, olhando, botando a luz aonde ela precisa ser colocada, para você não lidar só com as ilusões, para você lidar com a realidade,
porque as coisas vão acontecendo, as coisas vão tomando um rumo, uma direção, e esse rumo, essa direção, decisão é tua. Vamos ver aqui o que o baralho cigano traz para nós. Para você que está até aqui, lembra de dar o seu like, comenta, compartilha. O baralho cigano ele vem aqui com a função de confirmar tudo que foi lido, se está de acordo com o que o universo espiritual quer levar essa mensagem para você, né? E a minha mentora é uma cigana, cigana Zaira, então ela que me intui, então, portanto, o baralho cigano vem justamente com essa intenção. E nós temos aqui a lâmina dos ratos. A lâmina dos ratos, além de falar sobre perdas, mas a gente tem que entender que os ratos são seres inteligentes. Então, a lâmina dos ratos, elas também sugerem para nós esse alerta para que tenha cuidado. Essa, essa, esse momento, né, de alerta, de observação, porque o rato ele não ataca aleatoriamente, ele usa de estratégia, ele sabe o momento dele aparecer. E a lâmina da árvore, ela traz para nós, no baralho cigano, além digamos assim, do crescimento, do desenvolvimento a longo prazo, a enraização, né? Quando uma situação ela se firma, né? Então, a lâmina da árvore traz exatamente para nós a fertilização, isto é, você jogando luz de maneira clara, olhando de maneira clara para as situações, tendo esse cuidado com o teu emocional, de não se iludir, de olhar para a realidade de forma clara, é você entendendo que, por mais que dê medo, por mais que você se sinta inseguro, né? Mas é um novo caminho, uma nova oportunidade, é um despertar para algo maior. E aí, obviamente, para maior fertilização. E aqui nós temos a lâmina dos lírios, que no baralho cigano, a lâmina dos lírios, ela traz para nós a paz, a maturidade, a harmonia, o orgulho. E olha que interessante, esse momento em que você se desprende daquilo que te trava, daquilo que te deixa estagnado, estagnada, é você se desprendendo disso para chegar na harmonia e no equilíbrio. Gente, vamos ver aqui, para quem está nessa leitura até aqui, esse oráculo traz para nós aqui naquela mensagem, aquele quentinho no coração, aquele abraço apertado. A situação, às vezes, ela não é fácil, não. Mas vamos ver o que traz aqui para mim. Não é necessário agradar as outras pessoas. É maior do que mais. A gente está falando de tu buscar ser livre, tu tirar o véu, tu levantar, dá sacode, levanta a poeira e dá a volta por cima. E aqui fala exatamente, não é necessário agradar as outras pessoas. Você não tem que se preocupar em agradar os outros. Antes, você precisa se agradar. Tá bom para ti? Tá confortável para ti? Show! Aí tu começa a se preocupar, a te preocupar com os outros.
É claro que nós não vamos ser egoísta, dizer: "É só para mim, é só para mim", não. Mas tu começa a ter parâmetros do que é bom para o outro, quando fica bom para ti. Eu costumo dizer para algumas pessoas, assim, no meu ciclo, né, quando as pessoas querem fazer alguma coisa para alguém, eu sempre faço a pessoa refletir: "Se fizesse para ti, tu gostaria?". Então você não tem que se preocupar em agradar os outros. Você tem que se agradar primeiro e depois agradar o outro. E aí você se torna uma pessoa livre, livre de dualidade, livre de ter que estar em duas, né, sempre lá nesse baile de sobe não, escolhe uma posição que fique boa para ti e seja livre, esteja livre. Por hoje é só. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima leitura.